Pessoal, um vídeo muito interessante. A gente descobriu quanto o Cariani possui investido em sua carteira de investimentos e reagimos à carteira dele. Não percam. Fala pessoal, vídeo diferente hoje. Nós vamos trazer muito conteúdo importante como sempre, mas também vai ter um conteúdo diferente. A gente vai, além de tudo, fazer um react a um vídeo, a um trecho do vídeo do Cariani e do Thiago Nigro. Vocês devem ter visto aí que eles estão fazendo um collab, né? É um projetinho entre os dois, entre o Primo Rico e o Cariani. Os dois estão se ajudando mutuamente, enquanto o Cariani está fazendo um projeto de shape com o Primo Rico está assessorando o Cariani em termos financeiros, uma assessoria aí de investimentos. E durante o último vídeo que foi soltado no canal do Primo Rico, vazou um frame. Vazou, né, pessoal? Dificilmente eu acredito que algo é feito de forma não intencional na internet, é difícil acreditar em coincidências, mas enfim, vazou aqui um frame que se nós fizermos uma engenharia reversa, nós conseguimos chegar a qual é o valor investido na carteira de investimentos do Cariani. Portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer no vídeo de hoje é justamente fazer esse cálculo. Bom, o que o vídeo fala aqui pra gente, nesse frame, que foi bastante rápido, mas eu consegui capturar, é que o Cariani possui aproximadamente 74 mil reais em investidos em crédito privado, uma categoria de produtos que, por outro lado, corresponde a 10% de sua carteira. Portanto, o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir qual é o valor que o Cariani possui em crédito privado, que vai nos levar ao valor total da sua carteira. Bom, se 74 mil reais corresponde a 1,5%, portanto, nós precisamos descobrir quanto corresponde a 100%. E aí nós vamos fazer uma conta aqui ao vivo, colocando a minha reputação de advogado tributarista em risco. Portanto, nós vamos ver que x é igual mais 3, né? 7 milhões e 400 dividido por 1,5. Lógico que eu vou usar a calculadora, a conta. E vamos chegar a 7 milhões e 400 dividido por 1,5. 4 milhões e 900. Portanto, a categoria de produtos de crédito privado possui uma alocação de 4 milhões e 900 reais. Já que isso corresponde a 10% da carteira, portanto, se nós multiplicarmos isso por 10, nós vamos chegar ao valor total de 50 milhões, que é a carteira total do Renato Cariani. Portanto, ele possui investidos aproximadamente 50 milhões de reais. Bom, em quais produtos estão divididos esses 50 milhões? Ao longo do vídeo, eles abriram essa tabelinha aqui, que dá para a gente perceber que ele possui aproximadamente 90% de sua carteira investida em renda fixa, enquanto uma pequena parcela da sua carteira está efetivamente em renda variável, já que 3,5% está no exterior. Portanto, aqui nós vemos um asset allocation, não tem como nós sabermos quais são os produtos escolhidos pelo Cariani, né? Nós apenas podemos saber qual é a divisão entre natureza de investimentos, ou seja, isso daqui que nós estamos vendo é natureza de investimentos, ou seja, ele provavelmente é uma pessoa, ele falou ao longo do vídeo, que não é ele que faz o investimento, tá? Que ele delega isso para um assessor, portanto ele tem uma assessoria de investimentos, e quem faz esses investimentos é o próprio assessor do Cariani, não é ele. O que a gente pode concluir é que ele provavelmente chegou nesse assessor dele e falou, veja bem, eu sou uma pessoa que tem um perfil de risco baixo, portanto eu sou uma pessoa que não gosto de assumir risco. Então provavelmente eles chegaram à conclusão de que a carteira do Cariani deveria ter um asset allocation de 90% em renda fixa. No entanto, nós vamos ver se isso, na verdade, significa menos risco ou não, já que, na verdade, a renda fixa possui uma gama muito grande de produtos que pode, na verdade, ter até alguns produtos mais expostos e mais arriscados do que a renda variável. Então, uma informação que nós conseguimos capturar durante o vídeo é que o Cariani possui aproximadamente desses 90% em renda fixa, ele possui aproximadamente 10% em tesouro direto, ou seja, títulos de dívida pública, que são aqueles títulos com risco soberano, que se nós fôssemos fazer uma escala de créditos de renda fixa mais arriscado e menos arriscado, os títulos públicos seriam aqueles menos arriscados, teoricamente falando, né, pessoal? São aqueles títulos soberanos. E, por outro lado, também vazou ao longo do vídeo essa tabelinha que nós já abordamos lá em cima, que 10% da sua carteira está em crédito privado. Ou seja, o que é isso daqui? Dívida de empresas. Ou seja, significa que o assessor do Cariani comprou para ele títulos que foram emitidas por empresas. Tá? Uma informação importante que vazou ao longo do vídeo é que na compra dos títulos públicos, ele deixou um spread bastante grande na negociação. Por quê, pessoal? Quando nós vamos fazer a compra de títulos públicos, existe hoje o site do Tesouro Direto, que é onde eu recomendo que vocês façam as compras dos seus títulos públicos. Porque você está comprando esses títulos diretamente do Tesouro Nacional. Você não está passando por um intermediário. Essas compras diretas no Tesouro Direto, elas possuem um valor limite mensal, que se não me engano, está na casa mensal de 2 milhões. Ou seja, possui um limite, sim, mas é um limite bastante alto. Fazer uma compra mensal de 2 milhões em Tesouro Direto é bastante coisa. No entanto, o que o assessor do Cariani fez não foi isso. Ele não foi no site do Tesouro Direto e comprou. O que ele fez foi que ele comprou na tesouraria
da própria empresa que presta assessoria para ele. Portanto, essa empresa comprou do Tesouro Direto um título e depois revendeu para o Cariani. O problema é que aqui, ao longo do vídeo, eles alegam, essa informação é deles e não minha, tá, pessoal? Que o Cariani deixou, em razão de ter comprado direto com a empresa e não com o Tesouro Direto, deixou cerca de 4% do spread nos títulos longos e de 2 a 2,5% nos títulos curtos. Ou seja, pessoal, isso daqui é muita coisa. Olha o que nós estamos falando. Nós estamos falando que se o assessor do Cariani comprou um IPCA mais 7, significa que, na verdade, o Cariani vai ter como rendimento líquido um IPCA mais 4 ou algo próximo disso. Pessoal, significa que anualmente o Cariani está perdendo algo próximo de 3% de rendimento, simplesmente por ter comprado o seu título da empresa e não do Tesouro Direto, que poderia ter sido feito simplesmente ao acessar o website do Tesouro Direto. Ou seja, se ele pulasse essa etapa da cadeia e comprasse direto no Tesouro Direto, esse simples fato faria ele ter uma rentabilidade anual provavelmente 3% maior, pessoal. Isso sem falar no spread que ele vai tomar caso ele decida sair de forma antecipada desses títulos. É muita coisa de spread que ele tá deixando para essa assessoria, que aliás eu nem sei quem é, tá, pessoal? São informações que eu peguei no próprio vídeo do Onigro. Outra informação importante, ele comprou 10% da sua carteira em títulos privados, tá? E aqui nós temos uma parte, o parcial desses produtos alocados em questão de crédito privado, tá? Ou seja, ele comprou dívida de algumas empresas, e aqui tem algumas dessas empresas: Taesa, CEMIG, Eletrobras, Santos Brasil, JSL, Soma e CPFL, e Letra Financeira do Banco Bradesco. A princípio, nós vemos que existem algumas empresas aqui de qualidade. Taesa, CEMIG, Eletrobras, CPFL, são empresas de qualidade. No entanto, pessoal, nós temos que lembrar que quando você está comprando dívida de uma empresa, ao investidor mais inexperiente, pode achar que, na verdade, você não está correndo um grande risco. Por exemplo, aquele investidor que fala que comprar ações de empresas é muito arriscado, como deve ser provavelmente o que o Cariani falou para o seu assessor. No entanto, se você compra a dívida da empresa, na verdade você está tão exposto quanto o acionista. Você está tão exposto quanto a pessoa que comprou as ações daquela empresa. Aliás, pessoalmente, eu tenho uma concepção de que o acionista está ainda menos exposto do que aquele que é um credor, ou seja, que comprou uma dívida da empresa. Já que é possível que, se a empresa entrar em RJ, ela possa conseguir um deságio de pagamento dessas dívidas que vocês compram, e caso ela saia da RJ, em algum momento pode ser que as suas ações voltem a valorizar. Portanto, o acionista que guardou essas empresas, ele pode não incorrer em um prejuízo tão grande quanto aquelas pessoas que compraram as dívidas. E aí vocês devem me falar, bom, então, se você está me falando que comprar as dívidas das empresas é mais arriscado do que comprar as ações, então deve ter uma rentabilidade maior, não é mesmo? Nem tanto também. O que nós vamos fazer? Eu puxei a comparação desses títulos que o Cariani comprou e comparei com quem comprou no mesmo período as ações, ao invés de comprar os títulos. Portanto, aqui, uma debenture da Santos Brasil, com vencimento em 2034, a mesma que o Cariani comprou, e calculei uma comparação se ele tivesse comprado as ações da Santos Brasil. A conclusão que nós chegamos é que, se ele tivesse comprado as ações da Santos Brasil, ele teria uma rentabilidade de 12%, enquanto comprando a debenture, ele teve uma rentabilidade de 4,9%. Ou seja, aproximadamente uma rentabilidade 2,5 vezes menor que ele teve do que se ele tivesse comprado as ações. E ainda assim ele estaria menos exposto ao risco de uma falência da empresa. Vamos avaliar a próxima empresa que ele comprou uma debenture. Ele comprou uma debenture da Taesa, com vencimento em 2044. Comparando com quem comprou as ações da Taesa, teve uma rentabilidade muito menor também. Aqui nós falamos das ações, uma rentabilidade de 99%, enquanto das debentures de 72%. Ou seja, uma diferença de rentabilidade próxima de 30%. Pessoal, é muito dinheiro que o Cariani está deixando na mesa, simplesmente pelo fato de delegar a administração da sua carteira para uma assessoria. E esse é o risco de você colocar outra pessoa para administrar os seus investimentos. E aí eu fiz ainda uma outra pesquisa. Eu confesso que eu não conhecia o Grupo Soma, eu tive que ir atrás, e aí eu descobri que o Grupo Soma, na verdade, é uma rede de empresas do varejo. Ou seja, são empresas que trabalham vendendo roupa, setor têxtil, setor de roupa, setor de moda. Nós temos aqui algumas marcas até famosas, né? Animale, Farm, NV, marcas de alto padrão. Parece que ela vem aqui mesclada com algumas de não tão alto padrão. No entanto, invariavelmente nós vamos voltar ao fato de que o Cariani está comprando, ou melhor, o assessor do Cariani comprou para ele dívida de empresas do setor de varejo. Ou seja, será que o risco é tão menor assim do que se ele tivesse investido em ações? E a rentabilidade? Vamos avaliar a rentabilidade. Eu fui atrás e levantei a rentabilidade dos CRIs do Grupo Soma. Justamente pela data que foi nos fornecido lá em cima, eu consegui puxar exatamente qual foi que o Cariani investiu. E foi uma dessas duas séries aqui. A primeira, que foi uma série que foi emitida com uma taxa de 100% do CDI,
e a outra que foi emitida uma taxa de 11% no pré-fixado. Ou seja, pessoal, ao primeiro olhar aqui a gente já vê que são rentabilidades absolutamente normais de mercado. Não tem nada aqui demais ao ponto de justificar o assessor do Cariani se expor a comprar a dívida de uma empresa do setor de varejo, que todos vocês sabem que é um setor arriscado, um setor que passa por muitas turbulências, para obter uma rentabilidade de 100% do CDI, ou então de 11% no pré. Gente, é pouquíssima coisa. Tem bancões aí que estão oferecendo CDB a 100% do CDI com baixa automática. E, aliás, nós devemos ressaltar que esses títulos privados, eles não possuem garantia do fundo garantidor de crédito. Ou seja, se houver algum tipo de problema financeiro por essas empresas que o Cariani comprou essas debêntures, ele vai perder 100% do capital. 100% do capital será perdido. Enquanto uma pessoa que estivesse comprando um CDB de 100% de bancão com baixa automática, ela estaria garantida pelo FGC, é lógico que até o seu limite. Ou seja, nós já vemos que, a princípio, os títulos que foram escolhidos aqui pelo Cariani, pelo assessor dele, são títulos que, além de ter retornado muito abaixo do que se ele tivesse comprado as próprias ações, ainda são riscos, ainda são títulos com riscos atrelados gigantescos, pessoal. Aqui nós vemos também o CRA, do JSL, que é uma empresa de logística, né, também, né, com um pré-fixado a 13%, que também foi o que ele comprou, eu puxei pela data, que também não é algo tão com uma rentabilidade tão alta ao ponto de justificar o risco de tomar um crédito privado desse. Isso, pessoal, muito importante, muito importante. Ó, nós estamos falando de rentabilidade média, próxima de, vamos colocar aí, 10% a 13%. No entanto, isso daqui nós temos que considerar que é uma rentabilidade bruta. Por quê? Todos esses produtos foram adquiridos pelo assessor do Cariani perante uma intermediária, perante uma assessoria que provavelmente comprou esses títulos, e sobre esses títulos houve um spread, ou seja, o Cariani pagou uma taxa, pagou um FII, deve estar pagando ainda uma taxa de administração. Ou seja, imaginem aí se ele perdeu algo próximo de 2% de spread, o que é extremamente normal no mercado, pessoal. Ele deve estar passando por uma rentabilidade líquida de 9%. Se nós fôssemos colocar ainda uma taxa de administração da carteira do Cariani de 1% ao ano, que também é completamente normal, eu já vi até algumas que chegam a 2, 3%, a rentabilidade líquida do Cariani poderia estar próxima da casa dos 8%, pessoal. Nós estamos falando de uma carteira extremamente arriscada, alocada em dívida de empresas com uma rentabilidade próxima da casa dos 8%. Não há que se falar em risco benefício nessa carteira, pessoal. Assim, nós já vemos qual é o risco de você, o custo de você terceirizar a administração da sua carteira. Não façam isso com o futuro de vocês, pessoal. E aqui eu, como sempre, gosto muito de me apegar a frases de investidores de sucesso, pessoas que fizeram histórico na Bolsa de Valores. E como sempre, eu vou trazer Buffett e Munger, a minha dupla preferida. E eles têm algumas frases muito célebres para falar, para definir pessoas que terceirizam a administração de suas carteiras. Tá? Buffett, ele dizia, isso daqui virou uma célebre frase, uma máxima, que Wall Street, na verdade Wall Street a gente poderia fazer uma alusão ao Ibovespa, né? Ou então a todo o mercado de investimentos. O mercado de investimentos é o único lugar onde pessoas que andam de Rolls Royce pedem conselhos a pessoas que pegam o metrô. E pessoal, pelo amor de Deus, não é desmerecendo as pessoas que pegam o metrô, mas pelo amor de Deus, é exatamente o caso aqui. O Cariani é uma pessoa de extremo sucesso, ele se vangloria por ter construído uma empresa, por ser uma pessoa top 1 no nicho que ele prega, e mesmo assim, quando ele vai administrar a sua carteira, o que ele faz? Ele vai lá e pede conselhos para uma pessoa que provavelmente deve ter um salário na casa dos 3 a 4 mil reais. Pessoal, sinceramente, não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido você terceirizar a administração do patrimônio da sua vida na mão de uma pessoa que nunca construiu um patrimônio daquele. E aí o Buffett continua. Nunca pergunte a um barbeiro se você precisa de um corte de cabelo. Claramente o que ele está fazendo analogia aqui é com aqueles assessores de investimentos que fazem justamente essa prática que fizeram em cima do Cariani. Ao invés de comprar o tesouro direto no site do Tesouro Público, eles compraram por meio de uma tesouraria, que provavelmente é a própria assessoria que presta o serviço para o Cariani, deixando um spread de 3% na mesa. Ou seja, o que o Cariani fez foi justamente aquilo que o Buffett já definiu muito bem, como perguntar a um barbeiro se ele precisava de um corte de cabelo. E é claro que a resposta foi sim, você precisa, e deixa aqui um spread de 3% na nossa casa de investimentos. E aí, por fim, o que Buffett ensina é que a maioria das pessoas, o que deve fazer, se não quer mexer com investimentos, é comprar fundos de índices. Pessoas que não querem ter o trabalho de mexer com investimentos, que não querem aprender a fazer isso, devem comprar fundos de índices. É a única forma de você, ao menos, tentar chegar próximo do mercado, terceirizando a administração da sua carteira. E aí o que Munger diz a respeito de tudo isso é que para a maioria dos investimentos é um péssimo negócio para o cliente, mas um ótimo negócio para o gerente de investimentos.
os investimentos profissionais. Ou seja, o que provavelmente vai acontecer é que você vai tomar um spread na cabeça e vai deixar na mesa algo próximo de 3 a 4% anual da sua rentabilidade. Uma das minhas frases favoritas sobre o mundo de investimentos é que ele diz que a ideia de que você pode pagar 2% ao ano para um gestor e ainda assim vencer o mercado é uma ilusão. E é justamente o que nós estamos falando, pessoal. Se dentro de uma janela de investimentos nós estamos falando de um retorno, uma rentabilidade média ótima de 15, 16, 17% ao ano, nós estamos falando de Brasil, tá, pessoal? No Brasil nós podemos esperar um retorno um pouco maior para justificar o risco Brasil. Ou seja, se nos Estados Unidos ele justifica isso com uma taxa de 2%, no Brasil nós podemos utilizar algo próximo da casa de 3 a 4%. Ou seja, se uma rentabilidade excelente está na casa de 17% ao ano, se você deixar 3 a 4% para a casa de assessoria, significa que líquido você vai estar fazendo algo próximo dos 12 a 13%. Isso nós estamos falando, pessoal, novamente, de um retorno, de uma rentabilidade de gênio, 17% ao ano. Se nós fôssemos falar de uma rentabilidade mediana, como provavelmente deve ser a carteira do Cariani, nós estaríamos vendo um retorno ali próximo do que aquilo que nós calculamos, de 9%, 10% ao ano. Ou seja, calculem isso sobre um patrimônio de 50 milhões e vocês vão ver quanto de dinheiro o Cariani vem deixando na mesa por esses pequenos 3 a 4% que ele está deixando de rentabilizar o seu patrimônio pelo simples fato de terceirizar a administração da sua carteira de investimentos. Não façam isso, pessoal. E aqui nós vamos ver uma imagem que nos diz quanto tempo nós levamos para dobrar o patrimônio. Aqui nós vemos que se você possui uma rentabilidade média acumulada de 15%, você dobra o seu patrimônio, o seu capital, em 5 anos. Se você descer a sua taxa de rentabilidade em cerca de 3 ou 4%, que é o que você vai deixar na mesa pelo simples fato de terceirizar a administração, nós estaríamos falando de algo próximo de 11 a 12%. Ou seja, você vai aumentar em quase 1 ano e meio cada ciclo de dobrar o seu capital. Agora, projetem isso no futuro, projetem isso no longo prazo. Isso significa um juros composto sobre juros composto, que no final da curva, pessoal, vai ter uma importância, vai ter uma diferença em valores absurdamente alta. Porque pensem, a cada 5 anos você dobra o seu patrimônio. No entanto, na segunda vez que você dobra o seu patrimônio, você dobra em cima daquilo que você já dobrou. De forma que se você levou 1 ano e meio a mais para dobrar a primeira vez, a segunda vez provavelmente vai ter um efeito composto ainda maior. De forma que é possível que ao longo de 20 a 30 anos, essa pequena diferença de 3 a 4% de rentabilidade ao ano signifique cerca de metade do patrimônio do que você poderia ter. Isso é muita coisa, pessoal. Em termos financeiros, isso é muita coisa. E agora, uma outra questão importante que nós vamos ver. Nós vamos reagir a um pequeno trecho. Prestem atenção no que o Negro vai dizer. Cara, ele levantou tudo. Você tem mais ou menos 1 milhão em previdência, que, cara, tá quase tudo nos fundos da mesma instituição, cara. Assim, isso aí com certeza não é a melhor coisa. E com certeza não é a melhor coisa. Bom, o que o Thiago Negro tá falando aqui é que o Cariani, ele possui R$1 milhão investidos em previdência. Só que essa previdência, segundo o Negro, foi comprada toda, 100%, da mesma instituição. Ou seja, são produtos diferentes da mesma instituição. E acontece que o produto de previdência é um produto que pode ser migrado a qualquer momento, ele pode ser transferido para outros produtos. Muitos de vocês devem saber que o Thiago Negro, na verdade, ele é dono de um produto, o Grupo Primo possui um produto de previdência privada. Basta vocês procurarem na internet que vocês vão descobrir. Bom, eu não preciso dizer mais nada, né, pessoal? Acho que as conclusões desse vídeo falam por si só. Se vocês acham que terceirizar investimentos é uma boa escolha, ou se vocês acham que o investidor não deve comprometer o seu futuro e o patrimônio de sua família na mão de terceiros, deixem aqui nos comentários e deixem sugestões para novos vídeos e também os feedbacks. Até a próxima, pessoal. E não esqueça, uma vez formado o seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.